Vamos então à correção da segunda atividade matemática. A primeira questão pede para identificar qual das alternativas possui números racionais. Então, aqui eu tenho 3 sobre 1, ou seja, 3 dividido por 1, que é igual a 3. Portanto, o número 3 é inteiro, é racional. 7 sobre 2, quando eu dividir 7 por 2, eu vou ter 3,5, também é racional. 8 sobre 2 é igual a 4, também é racional. Raiz de 19, como eu expliquei para vocês, quando tem uma raiz que não é exata, então esse número não é racional, porque se eu tiver 4 vezes 4 é 16, 5 vezes 5 é 25, então 19 não possui raiz. Então a letra D não é. E 21 sobre 7 é igual a 3, portanto a letra E também é racional. Dessa forma, a única alternativa que não é racional é a letra D. Agora, na segunda questão, ele pede para transformar em número decimais as frações. 1/3, 5 sobre 2, 6 sobre 3 e 10 sobre 4. Então, é só a gente efetuar a divisão. 1 dividido por 3, eu tenho que 1 é menor que 3, então coloco 0,0. 10 dividido por 3 dá 3, 3 vezes 3 é 9, para 10 sobra 1. Como eu já pus a vírgula, eu acrescento um 0. 10 por 3 é 3 de novo, sobra 1. Observem que essa conta ela vai ser infinita, né? Sempre vai sobrar resto 1, eu vou colocar 0 e vai dar 3 de novo. Então, dá 0,3333. Infinito. 5 sobre 2... 5 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 2 é 4, para 5 sobra 1. Como 1 é menor que 2, eu boto vírgula e um 0. 10 dividido por 2 dá 5, sobra nada. Então, a resposta é 2,5. 6 sobre 3, não precisa nem fazer a conta, né? 6 sobre 3 é igual a 2. 10 sobre 4. 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8, para 10 sobra 2. Como 2 é menor que o 4, coloca vírgula e um 0. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4, 20, para 20, nada. Portanto, 2,5. Na terceira questão, ele pede para encontrar as frações geratrizes, ou seja, fazer o inverso. Aqui nós temos decimal, para voltar e transformar em frações. Então, eu coloco o primeiro número, 0,25, eu vou botar só o 25, porque o 0 não é preciso colocar. Coloco o traço e vou colocar embaixo, no denominador, ou 10, ou 100, ou 1000, sempre múltiplos de 10. Então, se tem duas casas após a vírgula, eu vou colocar sobre 100. Então, 0,25 é o mesmo que 25 sobre 100. Dá para simplificar? Dá, porque eu procuro um número que dá para dividir o 25 e o 100. Esse número é o 5. Então, 25 por 5 é 5, 100 por 5 é 20. Novamente, dá para dividir por 5. Vai dar 1, 20 por 5 é 4. Então, 0,25 equivale à fração 1/4. Agora, o 0,02, eu coloco só o 2 em cima, conto as casas após a vírgula, são 2, então vou colocar sobre 100. Dá para simplificar por 2. 2 dividido por 2 é 1, 100 dividido por 2 é 50. Agora, 1,8. Coloco 18 em cima, como só tem uma casa após a vírgula, eu coloco sobre 10. Simplificando por 2, eu vou ter 18 por 2, 9, 10 dividido por 2, 5. Então, a fração geratriz é 9 sobre 5. Quarta questão, para somar as frações. Então, vou colocar aqui, 2 sobre 3, mais 2 sobre 4. Como embaixo eles não estão iguais, então, vou ter que multiplicar. Essa fração aqui, eu vou multiplicar, como é 3 aqui embaixo, vou multiplicar essa fração toda por 3, em cima e embaixo. E essa fração aqui eu vou multiplicar por 4, em cima e embaixo. Então, vou aqui, vezes 3 sobre 3. E essa aqui eu vou colocar vezes 4 sobre 4. 4 vezes 2 é 8. 4 vezes 3 é 12.
2 vezes 3 é 6. 4 vezes 3 é 12. Observe que agora ficou igual embaixo. Eu só repito o de baixo e somo os dois de cima. Ficou 14 sobre 12. Essa aqui agora, 8 sobre 4 menos 2 sobre 4. Como já está igual embaixo, não preciso fazer nada. Só repito os de baixo e subtraio os de cima. Ficou 6 sobre 4. Na letra C, eu tenho 5 sobre 3 menos 3 sobre 2. Como são diferentes, então eu faço aquele mesmo processo. Eu multiplico essa aqui por 2 em cima e 2 embaixo. E essa aqui eu multiplico por 3 em cima e 3 embaixo. Aí fica 2 vezes 5 é 10, 2 vezes 3 é 6, 3 vezes 3 é 9, 2 vezes 3 é 6. Ficou igual, 6 embaixo, 10 menos 9, 1. Agora, a multiplicação é muito simples, né? É só multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 5 é 15. A divisão, você vai colocar o primeiro. Eu tenho 3 sobre 2 dividido por 7 sobre 3. Eu repito a primeira fração, que é 3 sobre 2. Troco o sinal de dividir por vezes e inverto a segunda fração. Fica 3 sobre 7. Agora é só multiplicar. 3 vezes 3 é 9, 2 vezes 7 é 14. A quinta questão. Do mesmo modo, a gente vai resolver essa operação, no final a gente multiplica as duas. Então, como tá igual aqui embaixo, eu vou só repetir o 2 e subtrair a parte de cima, né? 1 menos 5 vai dar menos 4. Vou botar aqui no parênteses. Vezes. Agora eu vou fazer essa aqui. Como estão diferentes, eu vou fazer aquele processo. Eu vou multiplicar a primeira por 5, vou multiplicar a segunda por 4. Então, vai ficar 5 sobre 5 vezes 9 sobre 4. Mais 8 sobre 5 vezes, agora eu vou multiplicar essa por 4. Tem que multiplicar em cima e embaixo. Essa primeira eu multipliquei por 5 em cima e embaixo. Essa segunda eu multipliquei por 4 em cima e embaixo. Então, eu vou fazer aqui na frente. Repito essa primeira, menos 4 sobre 2, vezes 5 vezes 9 é 45. 5 vezes 4 é 20. Mais 8 vezes 4 é 32. 5 vezes 4 é 20. Agora sim estão iguais embaixo. Eu vou só repetir, menos 4 sobre 2 vezes. Como tá igual, eu só repito de baixo e vou somar os dois de cima. Vai ficar 77. Como é multiplicação aqui no final, eu só faço 4 vezes 77 e 2 vezes 20. 4 vezes 7 é 28, vamos 2. 4 vezes 7 é 28, com 2 é 30. Menos por mais é menos. Menos 308, 2 vezes 20 é 40. Menos 308 sobre 40 é a resposta. Na sexta questão, fala o seguinte: Letícia dividirá 3 kg de balas de goma em pacotes que cabem meio quilo, ou seja, 1 sobre 2 kg. Sendo assim, de quantos pacotes Letícia precisará? Então, vamos fazer o seguinte, né? Vamos colocar o 3, que são os 3 quilos, dividido pelo 1 sobre 2, que é a quantidade aqui que cabe em cada pacote. Então, como é divisão, nós já vimos que a gente repete a primeira, troca o sinal por vezes e inverte o segundo. Então, ó, 3 vezes 2 é 6, né? 6 sobre 1. Aqui embaixo não tem nada, é como se fosse 1, né? 1 vezes 1. 6 dividido por 1 é o próprio 6. Logo, eu vou precisar de 6 pacotes.
A sétima questão, um veículo consome 0,5 litros de combustível a cada quilômetro percorrido. Qual vai ser o consumo em um percurso com 68,5 quilômetros? Então, se cada quilômetro que ele percorre, ele está consumindo 0,5 litros, em 68,5 ele vai ser uma multiplicação, né? Cada quilômetro está consumindo 0,5, então eu vou multiplicar 0,5 por 68,5. 5 vezes 5 é 25, vão 2. 5 vezes 8 é 40, com 2 é 42, vão 4. 5 vezes 6 é 30, mais 4, 34. 0 vezes 5 é 0, 0 vezes 8 é 0, 0 vezes 6 é 0. Passo o traço, vamos somar. Então, ficou 5, 2, 4, 3. Tem duas casas após a vírgula, então, vou vir uma, duas casas e colocar a vírgula. Então, vai ser 34,25 litros de combustível. Na oitava questão, para encher um álbum de figurinhas, Karina contribuiu com 1/6 das figurinhas, enquanto Cristina contribuiu com 3/4 das figurinhas. Com que fração das figurinhas as duas juntas contribuíram? Então, é só somar 3/4 mais 1/6. Então, eu posso multiplicar a primeira fração por 6 e a segunda por 4. Ou então, eu posso multiplicar só o 4 vezes 3, né, que dá 12, e o 6 vezes 2, que dá 12. O importante é eu fazer com que embaixo fiquem números iguais. Então, qualquer artifício que você fizer para que embaixo fiquem dois números iguais, dá certo. Mas, para não me confundir, eu vou multiplicar a primeira por 6. E a segunda agora eu vou multiplicar por 4. 4 sobre 4. Então, vai ficar 3 vezes 6 é 18. 4 vezes 6 é 24. 1 vezes 4 é 4. 6 vezes 4 é 24. Observe que agora ficou igual embaixo, né? Então, eu repito 24. 18 mais 4 é 22. Dá para simplificar por 2. Então, 22 por 2 é 11. 24 por 2 é 12. Então, a resposta é 11 sobre 12. Ana está lendo um livro. Em um dia, ela leu 1/4 do livro e no dia seguinte, ela leu 1/6 do livro. Calcule a fração do livro que ela já leu. Então, é só somar as duas frações que ela já leu, né? 1/4 mais 1/6. Então, multiplicando a primeira toda por 6, vai ficar 6 vezes 1, 6. 6 vezes 4 é 24. Multiplicando a segunda por 4, vai ficar 4. 4 vezes 6 é 24. Somando, ficou 10 sobre 24, que eu só repito a parte de baixo. Simplificando por 2, vai ficar 5 sobre 12. É a resposta. A fração do livro que falta ela terminar. O todo, eu sei que é 12 sobre 12. Então, se ela já leu 5 de 12 partes, quer dizer que falta ela ler 7. Porque 12 menos 5 é 7. Então, a fração que falta é 7 sobre 12. No dia do lançamento de um prédio de apartamentos, 1/3 desses apartamentos foram vendidos e 1/6 foi reservado. Assim, qual a fração dos apartamentos que foi vendida e reservada? É só somar os dois, né? 1/3, 1/6, mais 1/3. Observe que aqui eu só preciso multiplicar a segunda por 2, que eu já vou encontrar o 6 nos dois, né? Repito aqui a primeira. Multiplicando em cima e embaixo por 2, ó, eu vou ter 1/6, né? 2/6. 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 3, 6. Então, 1 mais 2 é 3, 3 sobre 6. Simplificando por 3, 3 dividido por 3 é 1, 6 dividido por 3 é
2. 1 sobre 2. Qual a fração que corresponde aos apartamentos que não foram vendidos ou reservados? O que falta de 1 para 2? É só 1 também, 1 sobre 2. Porque o todo é 2 sobre 2. Então, se eu já tenho uma parte, o que está faltando é 1 sobre 2.